Saudações concurseiras, pessoal! Professor Gustavo Musi passando aqui um pouquinho antes do seu evento aí de questões de TCM para anunciar que nós temos para você um mini curso gratuito para o TCM de teoria e de exercícios. É só você entrar lá em quarisconcursos.com.br e fazer a sua matrícula. É uma degustação para o nosso curso completo, tenho certeza que você vai gostar. Aliás, estamos com a promoção também super especial na aquisição do nosso curso completo para o TCM, teoria e exercícios, com 50% de desconto. É isso mesmo, 50% de desconto na aquisição do curso completo para teoria e para exercícios. Corre lá que ainda dá tempo de você se preparar para esse excelente concurso que é o TCM São Paulo. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Bom evento para você. Olá, minha gente, Luciane Sartori mais uma vez com vocês aqui no Qualis, não é? Mais um encontro para a gente falar a respeito da prova do TCM de São Paulo. Muito bem, então o que acontece é o seguinte, o que eu fiz, como hoje a gente tinha um encontro para resolução de questões, eu selecionei uma prova assim, com bastante característica, não é, da banca examinadora que fará a prova do TCM, porque nada melhor do que a gente conhecer a banca, não é? Antes de fazer a prova. É porque, sabe o que acontece? Às vezes as pessoas ficam assim preocupadíssimas com o conteúdo e se esquecem de que, além de saber o conteúdo, tem de saber fazer a prova, não é? E você sabe que português não é diferente, não. As pessoas acham, português é tudo igual. Português, você estuda português, você faz qualquer prova. Não é assim, não é assim. Para todas as matérias, primeiro você vê a teoria e depois você tem que analisar a banca. E provas como essa daqui, não é? Como desta banca, elas têm de ser vistas assim, ó. Que você tem de estudar a parte de gramática, sim, mas você também tem de treinar bastante a parte de interpretação, perceber como resolver as questões de vocabulário, porque essas questões aparecem mesmo. Não é? Provas desse tipo hoje, eu digo hoje mesmo, assim, atualmente, elas pedem para que você realmente estude gramática, mas que você se lembre que a gramática é uma ferramenta aplicada no texto. Por isso que você tem, de modo geral, primeiro questões de interpretação, não é? Depois questões de vocabulário e depois você vai ter as questões gramaticais retiradas daquele contexto. Por quê? Porque a gramática é ferramenta de elaboração de texto, não é? E de leitura também. Então, veja que você não tem que decorar todas as regras, pegar uma gramática e devorar. Não. Você vai ter que memorizar, sim, muitas condições, muitas regrinhas, algumas, eu diria. Mas a maior parte mesmo você tem de entender como funciona e para que serve. Então, você vai entendendo os mecanismos, né? Por isso que é tão importante você saber os conceitos e também analisar os raciocínios que você tem que fazer. Como é que eu penso para responder essa questão? Como é que eu tenho que fazer para saber esse conteúdo? Como que eu vejo isso no dia da prova? Enfim, como que eu aplico aquilo que eu aprendi na teoria? Por isso que essa aula hoje vai servir para isso. Para a gente ver, né? Até aqui a gente fez resolução de questão separada, depois a gente fez revisão de alguns temas gramaticais, né? Ou seja, teoria mesmo, né? Agora a gente vai botar tudo isso na prática. Coisa linda, né? Então, vamos lá. Tá aqui, você deve estar com o material na sua mão, acredito eu, mas se não tiver também, acompanha comigo. Bom, o texto que se apresenta chama-se Fim do Mundo, né? E aí, como eu sempre digo, você quer resolver as questões de interpretação primeiro ou as de gramática? Você pode escolher. Aqui eu vou fazer do meu jeito, mas lembrando vocês de uma coisa muito importante. Antes de ler o texto, dê uma olhada na prova. O que a prova tem? Ó, por exemplo, essa aqui tem: o autor do texto apresenta uma reflexão. Então, à medida que eu vou lendo as questões, né, que eu vou antecipando a leitura dos enunciados em relação à prova, eu já presto atenção, né, no que é que o examinador está pedindo de mim, em relação àquele texto que foi apresentado. Então, você tem aí o texto e a primeira questão é essa: o autor do texto apresenta uma reflexão. Isso quer dizer que quando a gente estiver lendo o texto, a gente vai ter que observar o que ele está pensando, né? Porque uma reflexão é um pensamento que ele está fazendo. Bom, aí de novo eu pus o texto para ficar fácil para a gente corrigir e depois vem o segundo enunciado. A previsão do autor sobre o surgimento, a previsão do autor sobre o surgimento constante de novas tecnologias eletrônicas aponta como uma das características desse processo. Aliás, uma das consequências. Então, observe que a gente tem que saber qual é a reflexão do autor e a gente já tem que pensar uma possível reflexão,
né, do processo apontado ali no texto, né, que é o surgimento constante de novas tecnologias eletrônicas. Percebe que quando eu leio o enunciado antes, eu já começo a saber do que trata o texto? Ele vai falar do surgimento constante de novas tecnologias e algumas consequências. Percebeu? Olha que coisa linda, a gente está interpretando o texto antes de ler, não é? Essa questão é uma questão de vocabulário, olha lá. A expressão destacada na frase, que é isso aqui, se refere. Então, ele quer saber, veja o que ele quer que a gente saiba, né? A que se refere essa expressão apêndice boboca? Tá vendo lá no texto? Portanto, quando nós estivermos fazendo a leitura, a gente já pode prestar atenção a isso. Depois, assinale a alternativa em que a circunstância expressa pelo termo em destaque está corretamente identificada nos parênteses. Se ele quer saber a circunstância, ele quer saber o sentido dos advérbios, certo? Olha lá. Assinale a alternativa que a circunstância expressa pelo termo em destaque. Já começa a esperar. Falou em circunstância, não é nessa prova, você já começa a pensar, ele quer saber sobre a semântica de advérbios. E observe, você tem o nunca, o apenas, o também, ironicamente e o ainda. Na verdade, a VUNESP, ela soma aí os advérbios e também as palavras denotativas, tá? Quando ela pede isso. Pelo conceito gramatical, seriam somente os advérbios, mas também eu vejo que ela vem incluindo aí nas novas provas as palavras denotativas, ou seja, palavras que não têm nenhuma função gramatical, mas que estão no texto para apresentar algum sentido, certo? Você viu que até aqui, ó, a gente está na quarta questão e você só tem questão de interpretação e de vocabulário. Aqui já começou gramática, porque a gente tem que ver qual é o pronome, aliás, olha lá, substituição da expressão em destaque seus empregos está em conformidade com a norma padrão e colocação de pronomes. Então, vou até marcar aqui, ó. Ele quer isso aqui, ó, colocação de pronomes e que esteja em conformidade com a norma padrão, ou seja, que esteja correto, né? O emprego e a colocação dos pronomes, certo? Então, começou gramática. Aqui, uma nova redação, quer ver? Ah, sim, aqui é a parte de concordância com a língua portuguesa. E aí já é um outro texto. Então, veja, até a questão 6, a gente já teve questão de interpretação, questão de vocabulário, questão de gramática, não foi? Sendo que 4 delas eram de interpretação junto com o vocabulário. Então, muita atenção a isso. Vamos ler o texto para a gente agora responder as questões? Vocês entenderam por que é tão importante a gente ler as questões com antecedência? A gente já sabe do que o texto vai falar. Não é? O surgimento das novas tecnologias e suas consequências. Olha que legal quando a gente antecipa assim, as questões. A gente já vai entendendo do que trata o texto, a gente já sabe o que nos espera, a gente já sabe que tem que ver qual a reflexão, consequências desse surgimento. O que mais que a gente tem que saber? O apêndice boboca. Tá lá. Então, bora, vamos ler. Meu amigo Daniel Chomsky, deixa-me sair daí para a gente fazer a leitura sem parar. Meu amigo Daniel Chomsky, dono do Sebo Berinjela, no Rio de Janeiro, surpreendeu-se outro dia usando uma expressão que em anos de trato com livros, não é, nunca lhe ocorrera pronunciar. Então, veja qual é a pronúncia aí. A pronúncia é livro físico. Aliás, qual é a expressão, né? Quer saber a expressão? A expressão livro físico. Então, veja. Você tem o Daniel Chomsky e ele tem um sebo, ou seja, ele trabalha com livro e ele nunca havia escutado essa pronúncia, livro físico. E Caio insinuato, por que livro físico, né? Nunca ouviu falar, não. Nunca pensou em falar, né? Olha lá. Nunca lhe ocorrera pronunciar livro físico. E Caio insinuato, por que livro físico, se até então todos os livros que haviam passado por suas mãos eram apenas livros, objetos físicos, obviamente, só faltou ele colocar obviamente, né? E não havia motivo, olha quem apareceu, e não havia motivo para aquele apêndice boboca. Então, veja aí, de que apêndice boboca ele está falando. Veja, ele nunca pensou que um dia na vida dele ele fosse falar livro físico, certo? Por quê? Porque físico, todos os livros sempre foram objetos físicos, como ele diz aqui, certo? E aí vem, e não há motivo para aquele apêndice boboca. Olha lá, a palavra físico. Se todo livro é objeto físico, para que falar livro físico, não é? Então chamou a atenção dele, aí vem. É claro, só um minutinho.
É claro que Daniel sabe a resposta e eu também, ou seja, todo mundo sabe que a gente fala livro físico hoje para diferenciar do virtual, certo? Então, vamos lá. De algum tempo para cá, as pessoas têm falado de livro físico para diferenciá-lo do livro que, apesar de 2 ou 3, que há poder, né? Que há poder de 2 ou 3 cliques, sai de um lugar não sabido do cyberespaço, certo? E desembarca numa tabuleta eletrônica chamada em português castiço tablet. O e-book, o livro eletrônico, que se lê mais com os dedos do que com os olhos. Então, pronto. A gente usa esse apêndice boboca e livro, que é para fazer o que mesmo? Ó, tá aqui. Diferenciá-lo, né, daquele que sai de algum lugar não sabido saber espaço. É para falar do e-book mesmo, enfim, do livro virtual, certo? Então, continuando a leitura, a gente já entendeu até aqui, foi bem tranquilo. Aí ele continua. Considerando-se que o livro físico de papel existe há cerca de 1500, pensou? Você tem o livro, que é físico, hoje chamado assim, né? Que existe há cerca de 1500 anos. Deveria ter o direito de continuar sendo apenas e somente livro, não? Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. O mesmo está acontecendo com o CD. Então, vamos lá. Há 1500 anos, você sempre para, você percebeu o que eu estou fazendo? Eu leio uma parte, entendo, avalio e já penso, o que ele está dizendo para mim com isso? Porque se a gente for lendo todo o texto de uma vez, a gente vai cair naquela questão de que a gente chegou até o final do texto, leu, chega lá, nossa, do que foi que o texto falou mesmo? Não lembro mais o que o autor falou, porque eu li e não prestei atenção. Então, lê um trechinho e já pensa. Você viu que eu retomei com você. Ah, ele nunca pensou em falar livro físico. Então, para que agora a gente fala? Né? Por que esse apêndice idiota aí, boboca? Aí ele vem, é claro que Daniel sabe a resposta, eu também. Daí ele fala que é para diferenciar do livro que é virtual, que vem do cyberespaço, ou seja, que é um e-book, é um livro eletrônico, que você lê mais com os dedos que com os olhos. O livro físico de papel existe há cerca de 1500, né? Não podia ser simplesmente o que ele é, não, mas não é o que acontece. A gente tem que falar livro físico. Então percebe que ele está aqui o tempo todo discutindo a diferença que existia do livro anterior para o livro de agora. Que na verdade é nenhuma, porém existe um outro livro que é o e-book. Né? Então hoje você tem que falar livro físico para aquele que é de papel, porque os outros são os virtuais. Certo? E aí ele vai fazer um paralelo. Você já percebe que ele vai fazer um paralelo? Ó, deixa eu me falar uma coisa. Você vai ver que lendo do jeito que eu estou fazendo com você aqui, fazendo as paradinhas, retomando onde ele quer chegar com isso, você vai ver que ao final da leitura você sabe o texto praticamente de cor. Aí talvez você tenha que voltar, não é? Ao texto quando for ler as questões, mas vai ser muito pouco do que era antes, se você lia do jeito que eu falei, né? Do começo ao fim, sem parar, tá? Então, vamos lá. O mesmo está concedendo com o CD. Olha lá, a gente fala disco físico para o CD. É interessantíssimo isso, né? O disco físico. Nem é mais o vinil, hein? Porque eu ainda era do tempo do vinil. Vamos lá. O mesmo está acontecendo com o CD, que é um disco físico, que ironicamente passou a se chamar assim em pleno processo de extinção física, ou seja, ele já estava deixando de existir quando ele foi chamado de disco físico, em contraposição à música, que também sai de qualquer lugar e nos entra pelas olheiras, quase sem depender do intermediário. Então, aí ele só falou que com o CD, né, aconteceu a mesma coisa que com o livro, né? A gente tem agora acesso à leitura e à música sem precisar de atravessador, não é assim? Você só vai na internet e põe, é maravilhoso isso, gente. Vamos lá. Tem todos os dissabores, mas é ótimo. E idem com o filme físico, olha lá, que é o DVD. Nossa, é muito raro. Minha casa é infestada de DVD, que agora eu vou ter que jogar tudo no lixo, porque não tem necessidade, né? Você veja que você tem que ir conversando com o texto. Eu estou fazendo isso de propósito, tá? E idem com o filme físico, olha lá. Então, o que ele fez agora? Ele falou do livro físico, ele falou do disco físico e agora está falando do filme físico, que é o DVD, prestes a se tornar um objeto tão pré-histórico quanto a mandíbula do pterodátilo. Há pouco vi pela primeira vez alguém pagando as compras. Olha que interessante.
pagando as compras com o celular no supermercado sem caixas. É quase certo que em breve as últimas moças que ainda conservarem os seus empregos serão chamadas de caixas físicas. Olha que interessante, não é? Ele está pensando, ele está fazendo um paralelo. Se o filme é físico, se o livro é físico, o disco é físico, daqui a pouco a gente vai ter atendente físico, ou seja, caixas físicas. Certo? Não é isso? É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo isso justamente porque está tudo indo para a internet, está tudo indo para a tecnologia, tá tudo, vai para o celular. Olha, a pessoa está pagando o supermercado com o celular, não é? Como que essas moças vão ficar? Então, olha lá, é quase certo que em breve as últimas moças que ainda conservarem seus empregos serão chamadas de caixas físicas, as que sobrarem. E o dinheiro físico, olha lá, também ameaça deixar de ser impresso, não é? Tal o número de pessoas que hoje pagam até uma bala Juquinha com cartão. E não é verdade? É verdade. Imagino que um dia as pessoas físicas, olha que interessante isso, tipo você e eu, também deixaremos de existir. Mas isso é problema de vocês. Bom, bem provavelmente, porque ele é velhinho, né? É o Rui Castro. É, porque, veja, ele está dizendo o seguinte, que ele está no papel de DVD, né? Está no papel de livro de papel. Então, para quem está vindo, é para a próxima geração que vai ter que se preocupar com isso. Então, vamos lá. Ele está dizendo que tudo agora, não é? Tem o seu clone virtual. Você tem o livro físico de papel, mas você tem o livro virtual. Você tem o filme, mas existe o físico virtual. Existe a música, mas existe a música virtual. Enfim, não é? A gente está deixando, as coisas estão deixando de existir para dar lugar a uma origem, assim, para a gente até é difícil de pensar, né? Por isso que ele fala que vem de um lugar que não se sabe de onde, sabe o espaço. E eu vou dizer que eu achei muito interessante o que o Rui Castro fez aí no fim, quando ele falou, imagino que um dia as pessoas físicas, tipo você e eu, também deixaremos de existir. É pesado, né? É pesado. Será que a tecnologia vai fazer isso com a gente? Muito se discute sobre isso, que nós seremos todos robôs e que a gente vai sair de cena. Será? Vamos lá. Então aqui, opa, eu pulei uma questão, não pulei? Pulei, olha, eu li o texto 2, mas não tem nada não. É o mesmo texto. Vamos lá. O autor do texto apresenta uma reflexão sobre o quê? Antes de eu ler aqui embaixo, eu vou pensar, que reflexão que ele faz? Que agora ele tem que falar livro físico, sendo que o livro existe há 1.500 anos, mas ele tem que falar livro físico, porque não existe mais apenas o livro físico. E para eu distinguir, né, ou para eu ser específico de que livro que eu estou falando, eu estou falando do físico, ou eu estou falando do e-book, então eu tenho de fazer a caracterização do livro para poder me referir a ele. Então, a reflexão dele é essa, em primeiro lugar, que as coisas estão deixando de existir para dar lugar, não é, àquilo que a tecnologia traz para a gente. Quem sabe até um dia nós sejamos pessoas físicas, em contrapartida virão as virtuais. Então, veja que é disso que ele está falando, não é? Então, a gente vai ter que achar o item que melhor corresponde com essa possibilidade. Quero fazer um comentário. Ele falar que que nós seremos chamados pessoas físicas, tem a ver com uma consequência. Lembra que tem uma questão que fala das consequências? Então, qual que é uma das consequências que a gente vê aí? A gente vê as pessoas, no jeito dele falar, metafórico, né, deixarem de existir fisicamente para existirem virtualmente. E até ele mostra que muita gente vai perder emprego. Não mostra? Mostra, porque ele fala que as poucas moças que sobrarem serão chamadas, não é, caixas, não é isso? Caixas físicas, certo? Porque o resto vai ser tudo virtual. Então, mas ele fala daquelas poucas moças que conservarem o seu emprego. Percebeu? Então, vamos pensar na reflexão. A gente vai ter que achar agora qual é o item que melhor corresponde com a reflexão que ele fez, que é justamente da tecnologia trazer para a gente outros seres que não aqueles que já existiam lá do mundo virtual, tá? Então, a gente tem a iminência do fim dos livros físicos devido à preferência dos mais jovens pela leitura em dispositivos eletrônicos. Olha, até a gente poderia dizer assim, que a gente vai deduzir, não é, que o livro físico está chegando ao fim. Então, por isso que a gente deduzir significa, a partir daquilo que está dito no texto, eu posso acreditar que o fim
do livro físico está chegando, que ele está na iminência de acabar? Sim, posso. Por quê? Porque foi dito aqui que o filme... Deixa eu pôr onde eu fiz as marcas. Aqui, ó. Porque ele fala, por exemplo, que o CD, não é, estava no seu processo de extinção quando foi chamado disco físico. Vamos lá. O filme físico, prestes a se tornar um objeto tão pré-histórico quanto uma mandíbula. Então, do que ele está falando aqui? Que tudo que é físico, não é, tende a terminar. Então, eu posso pensar que o livro está, assim, na iminência do seu fim, o livro físico. Mas o que faz a gente tirar, excluir essa alternativa como possibilidade de resposta é esse final que diz assim: a iminência do fim dos livros físicos devido à preferência dos mais jovens, é por causa das preferências dos mais jovens pela leitura em dispositivos eletrônicos. Muitos diriam assim, mas é verdade, só que isso aqui não está no livro. Não está no texto. Portanto, trata-se de um item que extrapola aquilo que o texto disse. O texto não fala sobre os mais jovens, ou sobre os mais velhos, ou a preferência das pessoas. Não, só diz que a tecnologia vem chegando e vai tirando de cena o que é físico, certo? B, a dificuldade dos comerciantes mais antigos em se adaptar ao surgimento constante de novas tecnologias eletrônicas. Isso aqui também é extrapolação, porque ele não falou sobre dificuldade de comerciantes. Certo? Deixa eu fazer um comentário na letra A. Ele põe aí que a iminência dos fins dos livros físicos se deve à preferência dos mais jovens. Ou seja, além de ele sequer falar das preferências dos mais jovens, menos ainda ele falou que o livro físico está chegando ao fim porque os mais jovens gostam dos dispositivos eletrônicos. Não foi abordado isso no texto, tá? Então, ele é a extrapolação de todos os sentidos aí, certo? Assim como na letra B, se você não tem no texto nenhuma citação sobre os comerciantes, especificamente ainda os comerciantes mais antigos, não é? Não se falou sobre eles, sobre a dificuldade de eles se adaptarem a isso, não é? Não falou. Então, essa também não pode ser a resposta e essa não é a reflexão que ele faz. Lá, porque aqui a gente quer a reflexão dele. Tudo bem? Aliás, deixa-me falar. Pode ser que você fale assim, mas Lu, ele não falou da dificuldade lá da pessoa que vê, vamos lembrar do nome que ele não lembra, do Daniel Chomsky. Então, mas ele não está com dificuldade, ele fala livro físico, certo? O que ele diz é o seguinte, eu nunca pude imaginar que eu falasse em livro físico, né? Então, mas ele fala. Então, ele está discutindo, por que eu tenho que falar físico? Porque agora existe o outro que é virtual. Mas isto é uma dificuldade de um comerciante mais antigo em se adaptar ao surgimento constante de novas tecnologias? Não, o texto não falou sobre essa dificuldade, entendeu? Depois, na letra C, a gente tem a sua boa adaptação ao livro eletrônico. O autor do texto, lembra que a gente está aqui. O autor do texto apresenta uma reflexão sobre a sua boa adaptação ao livro eletrônico e o consequente desprezo pelos livros físicos. Pronto, aí não vai dar. Aí não vai dar. Porque existe isso aqui, o desprezo pelos livros físicos? Não, né? Ao contrário, ele até fala, nossa, os livros existem há 1.500 anos, por que agora tem que falar livro físico? Certo? E sequer fala que ele é antiquado, ele questiona um pouco, tem que falar o físico, né? Então, não tem nada a ver com isso aí, é total extrapolação mesmo. Depois, as consequências do alcance cada vez maior da substituição dos objetos físicos pelos equivalentes em versão eletrônica. Aí, beleza. Você tem consequências, sim. A primeira consequência que ele aponta é você ter de dizer livro físico, música física, filme físico e assim por diante. E a segunda consequência que ele traz no livro, por causa da substituição dos objetos físicos pelos seus equivalentes em versão eletrônica, é quando ele fala do possível desemprego. Certo? Então, essa é a nossa alternativa de resposta. E na letra E, o que você tem? Os benefícios para operadores de caixas em supermercados com a substituição do dinheiro físico pelos cartões eletrônicos. Falou de benefícios que esses operadores podem ter? Eu diria que não, né? Falou de malefício, porque falou que poucos ficarão. Ainda mais agora com o Covid, né, minha gente? Agora que a vaca foi para o brejo, como diz o outro, porque agora a tecnologia vai imperar
e vai fazer isso cada vez mais rápido. Não é? É, porque o Covid ele trouxe uma aceleração desse processo de a gente passar para o... Que é justamente o que o texto está discutindo, né? A gente passar tudo para o virtual. Pois é. Veio o Covid, falou assim, é agora, ou vai ou racha. Vamos lá. A previsão do autor sobre o surgimento constante de novas tecnologias eletrônicas aponta uma das consequências desse processo. Bom, eu já disse para você quais são as duas, né? Eu coloquei aqui, deixa eu sair daí. Aí as duas consequências abordadas. Aqui, sumir o que é físico e o segundo é o desemprego, a segunda consequência é o desemprego. Bom, então vamos lá. Agora que você já sabe, ficou fácil. Letra A. O aumento da busca pela leitura, o texto nem falou sobre isso aqui. Nem termina de ler. O tempo cada vez menor para essas tecnologias se tornarem obsoletas. Ele fala de o tempo ficar curtinho para que as tecnologias se tornem obsoletas ou para que as tecnologias tomem conta, né, dos objetos, porque elas que vão simular esses objetos. Certo? Vai ser tudo de mentira. Não é de mentira, vai ser tudo virtual, né? Na C, a revalorização das antigas profissões, isso aqui já extrapolou, em momento algum ele falou de revalorização, não é como a do Oliveira, em face de uma imposição de uma nova cultura de consumo, não. O texto não falou sobre isso. Não. Depois, o paradoxo existente, paradoxo é uma coisa que... São dois elementos que se contradizem, mas continuam vivendo ou existindo um em função do outro. Sim. Então, o paradoxo existente entre o aumento da oferta e a dificuldade da população para manusear essas tecnologias. O texto fala da dificuldade das pessoas? Não. Então, isso aqui também é uma extrapolação. Ô Lu, explica melhor esse paradoxo aí. Lembra que eu falei que paradoxo acontece quando a gente fala de dois acontecimentos ou duas coisas que se opõem, mas elas existem ao mesmo tempo. Olha, pega para você lembrar essa ideia. Pega o zumbi como mascote de entendimento disso. Porque o zumbi, ele vive, mas está morto. Mas ele não está morto, tá? Mas ele fala, então ele está vivo. Só que ele está deteriorando, então ele está morto. Percebe? Então, você tem ali no zumbi... O zumbi é um ótimo exemplo para a gente não esquecer o que significa paradoxo. Duas coisas que se opõem, mas que coexistem. É o que acontece, então, com o zumbi, porque ele é morto e é vivo ao mesmo tempo. Mas ele respira? Então ele está vivo. Não, mas ele está morto, porque mesmo respirando está deteriorando. Não, mas... Não é possível, se ele morreu, então ele não pode mais falar, mas ele fala, e aí você fica assim, e afinal de contas o que ele é? Então, é isso que é o zumbi. É isso que é o paradoxo, que é o zumbi, né? Aí a gente fala assim, tá bom, o que mais que é paradoxal, né? Que existe, não tem como a gente desmanchar. Deus pode tudo? Sim, Deus pode tudo. Então, ele pode fazer uma pedra que ele não pode carregar? Aí você fala assim, gente, como que eu saio dessa? Pois é. Então, ele pode fazer uma pedra que ele não pode carregar? Mas você diz que ele pode tudo. E é um paradoxo que você não consegue desmanchar. Esse é o ponto, você não consegue desmanchar. Então, são as oposições que coexistem. Logo, não é? A única possibilidade de resposta correta é a letra E, vou sair daí. Vamos lá. A utilização desses recursos também para gradualmente substituir pessoas no desempenho de atividades laborais, ou seja, o desemprego. E é como ele fala, né? A utilização desses recursos também para gradualmente substituir pessoas. Porque já existe isso aqui. Então, já existe a supressão do físico. Além disso, também vem agora o desemprego. Bom, essa aqui a gente já sabe a resposta. Olha lá, a expressão destacada na frase, e não havia motivo para aquele apêndice boboca, era o físico, né? Dizer físico para o livro, empregado para distinguir o livro de papel do livro eletrônico. Essa aqui, eu acho que a gente matou, né? Estamos lembrados? Tá aqui. Aqui. Lembrou-se? Olha lá. Um apêndice boboca para livro, sendo que o livro existe há 1.500 anos, sempre foi livro, porque agora tem que falar físico.
Você viu que legal isso de a gente primeiro ler as questões para depois ler o texto? Se você já fazia isso, veja se você fazia dessa maneira, porque isso vai fazer muita diferença, tá? Aqui essa questão, eu considero essa questão super fácil, mas tem hora que ela pega no nosso pé. Então você fique aí atento, atenta, porque não é difícil. Veja, o nunca, ou ele é de negação ou ele é de tempo. Você fala assim, eu nunca vim aqui. Bom, você está dizendo que você não veio aqui, certo? Ao mesmo tempo, quando você diz nunca vim aqui, você está dizendo que em tempo algum, anterior a este momento presente, eu estive aqui. Então, ele vai dar para a gente a dúvida, vai dar para a gente a negação, a ideia da negação e a ideia de tempo, portanto, não é de dúvida, certo? O apenas, ele faz uma restrição, certo? Sim, porque apenas esses livros é que eram físicos, somente eles. Então, se é somente eles, é uma restrição, porque é uma especificação, certo? Portanto, não é negação. É claro que Daniel sabe a resposta e eu também. Isso é intensidade? De forma alguma, isso é soma. Né? Ironicamente, passou a se chamar. Veja, se passou a se chamar assim, desta maneira, ironicamente, desta maneira passou a se chamar, então é modo. É essa a nossa resposta. Sim, é o modo. De que maneira que ele passou a se chamar assim? De uma maneira irônica. Né? E na as últimas moças que ainda conservarem seus empregos. Dá pra gente a ideia de tempo e não de afirmação. Fácil essa aqui? Fácil. Vamos caminhar. Ó, questão 5. A substituição da expressão em destaque na frase em breve, as últimas moças que ainda conservarem seus empregos. Lembra que era para a gente falar do emprego e da colocação dos pronomes? Por isso que você vai ter aqui o nos, o lhes, o os, né? E o lhes de novo. Por quê? Porque você tem seus empregos, respondendo ao verbo conservarem. Então, olha lá. Moças que ainda conservarem, as moças que conservarem algo, seus empregos. Então, você já sabe aqui que é masculino, sabe que é plural, não é? Então, a primeira coisa que a gente pensa é o os, e a gente vai confirmar que é o os, porque seus empregos não é um termo preposicionado, certo? Então, quem conserva, conserva algo, sem preposição, objeto direto. Quando a gente vai pegar o nome, que na frase tem a função sintática de objeto direto, como aconteceu aqui com a palavra empregos, não é? Você pegou o nome empregos, que é objeto direto, respondeu ao verbo sem preposição, não é? Você já tem que saber que você vai substituir por o, a, os, as. Por quê? Vamos lembrar, porque se esse aqui fosse um elemento preposicionado, nós teríamos o lhes, no caso lhes aí, né? Porque ele é que funciona como objeto indireto, certo? É isso. Agora, vamos lá. A gente já sabe que vai ter que trocar seus empregos por os, mas como a gente também tem que saber da colocação pronominal, o que é importante a gente verificar? Se existe alguma palavra antes do verbo que seja atrativa deste pronome os, que é atrativa do pronome oblíquo. O, a, os, as, me, te, se, nos, você, o lhe também, certo? São todos átonos. Se você tiver alguma palavra antes do verbo, não é? Que seja palavra atrativa desse pronome oblíquo, que vai representar o objeto, por exemplo, o que vai acontecer? Veja, eu vou trocar os seus empregos por os. Como aqui a gente tem o advérbio e o advérbio, então, se você olha antes do verbo, se existe uma palavra atrativa, como é o caso do advérbio, eu tenho de pegar esse pronome oblíquo e colocá-lo aqui antes, certo? Não é isso, gente? É isso. Porque ele também pediu aqui no nosso enunciado a colocação dos pronomes. E a gente diz que quando a gente tem uma palavra que atrai pronome oblíquo para antes do verbo, certo? Essa palavra, então, é um fator de próclise, certo? Eu gosto de explicar meu vocabulário para você poder me acompanhar. Então, você tem aí um fator de próclise. Por isso que eu disse. Quando você tem de colocar um pronome oblíquo numa frase, você tem uma questão que você tem que julgar o pronome oblíquo, onde ele
se ele vai ficar antes, no meio ou depois do verbo, que é isso que é a colocação pronominal. Primeira providência que você tem que tomar é o que eu tenho antes do verbo. Se houver qualquer palavra atrativa ali, qualquer fator de próclise, a próclise vai ser obrigatória porque ela prevalece sobre a mesóclise e sobre a ênclise. Ou seja, você não vai poder colocar o oblíquo no meio do verbo ou depois do verbo. Uma outra coisa importante de eu chamar sua atenção aqui é a seguinte, ó. Antes do advérbio ainda, nós temos o que aqui, veja, em breve as últimas moças que ainda conservarem, né? Então, o que vai acontecer? Esse que é um pronome relativo. O pronome relativo também é, não é, palavra atrativa dos oblíquos, ou seja, ele também constitui fator de próclise, tá? E é bom a gente lembrar uma coisa que muita gente, quando começa a estudar, fala assim, eu não vou decorar desse jeito, porque eu dou para as pessoas duas opções de memorização, de colocação pronominal, no caso da próclise. Você tem que pensar se é uma pergunta, não é? Se a frase é uma pergunta, se a frase é uma exclamação, é exclamativa, se ela é optativa porque ela expressa um desejo, o básico, tá? Tô falando do básico. Ou se existe alguma palavra atrativa, que seriam os advérbios colocados antes dos verbos, desde que o advérbio não esteja seguido de vírgula. Você tem de olhar se existe ali uma conjunção subordinativa, porque se existir também a conjunção subordinativa, ela vai ser fator de próclise. Qualquer palavra de sentido negativo, não, nunca, jamais, também vão constituir fator de próclise, porque vão exigir o oblíquo antes do verbo, não é? E os pronomes demonstrativos, indefinidos e relativos, que eu chamo de dir. Muito bem. Então, todas essas palavras, elas serão fatores de próclise e nos vão exigir a colocação do oblíquo antes do verbo. Muito bem. Agora, vamos lembrar uma coisa importante. Quando a gente tem pronome relativo e quando a gente tem conjunção subordinativa, certo? Qualquer uma dessas duas conexões. A oração em que esses conectores foram empregados são orações subordinadas, não é isso? Então, se você não sabia isso ainda, você vai ficar sabendo. Se você já sabia, a gente reforça. Mais fácil do que você buscar saber se esse que é um pronome relativo ou se ele faz parte das conjunções do tipo subordinativa, porque o que aparece muito como conjunção subordinativa, ele pode ser integrante, ele pode ser a conjunção subordinativa que faz parte de uma locução de conjunção, na verdade, como mesmo que, ainda que, contanto que, você vai considerar a conjunção subordinativa também. No final das contas, não é? Se você tem um conectivo subordinativo, você tem orações subordinadas, não tem? Então, mesmo que esse advérbio, é por isso que eu estou explicando isso, percebeu? Então, mesmo que esse advérbio não estivesse aqui, mesmo que ele estivesse aqui, você ainda tem um pronome relativo que faz a gente entender que essa oração aí é uma oração subordinada. Se você não se lembra, o pronome relativo faz parte da oração subordinada adjetiva. E as conjunções subordinativas farão parte das adverbiais e das substantivas, tá? Resumindo, se você tem oração substantiva, o caso de próclise também é obrigatório e você não precisa sequer identificar o conectivo. Não precisa. É que eu, não sei se você fez teoria comigo, mas na teoria eu faço a pessoa gravar como? Pelas conexões. Porque é muito mais fácil, quando você está começando a estudar, né, perceber o fator de próclise aí pelas conexões. Porque se você tiver pronome relativo, certo? Se você tiver pronome relativo, se você tiver conjunção subordinativa de qualquer tipo, você vai ser obrigado a fazer próclise. Então, é legal você já gravar isso em orações subordinadas, obrigado a fazer próclise. Nesse caso, então, a gente tem que pôr assim, que ainda os conservarem, certo? Porque a gente viu que a próclise aí vai ser obrigatória por causa do ainda e por causa do quê? Ou seja, não tem como ser diferente. Portanto, a letra C é a nossa resposta, certo? É a nossa resposta. O nos ficaria correto se nós pudéssemos, a gente não pode, se nós pudéssemos colocar o os para cá só para lembrar você. Se você tem aí o verbo, né, na oração, que termina em som nasal, pense assim que é mais fácil. Ou seja, com o M ou com o tio, como põe, né?
você vai ser obrigado ou obrigada a colocar esse N no pronome oblíquo o a, os, as, que é nesse caso que eles viram no, na, nos, nas. Por isso, a letra A ficaria correta se não houvesse os fatores de próclise aí, o ainda e o que. Fechou? Muito bem. Então, agora a gente vai para a questão 6, que é de concordância. Adoro questão de concordância, certo? E a gente pode eliminar o que está preposicionado? Sim, porque o sujeito não é termo preposicionado. E por que eu estou falando de sujeito? Porque se a gente fala de concordância, e veja, o enunciado falou concordância, não falou se é nominal ou verbal, não é? Mas, como falou em concordância, a primeira coisa que você tem que lembrar, bom, eu vou ter de pensar se o verbo vai ficar no singular ou no plural, a depender do sujeito. Por que esse é o primeiro raciocínio que você faz? Porque essa é a primeira coisa que se pede em prova. É a parte de concordância verbal, tá? Mas a gente não pode esquecer que também existe a concordância nominal misturada aqui. Por quê? Porque quando o enunciado diz, assinale a alternativa que a redação está em conformidade com a norma padrão de concordância e não especifica se é nominal ou se é verbal, você pode ter as duas colocadas aí nos itens de AE. Você vai ter que saber trabalhar com as duas. E como é que funciona a concordância nominal? Bom, você vai ter de prestar atenção a todas as palavras determinantes do nome, ou também chamadas palavras adjetivas, porque elas deverão estar de acordo com os substantivos a que elas estiverem se referindo, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, letra A. Já haviam alguns anos. Verbo haver é um verbo diferente dos demais, né? Ele é diferente dos demais. Então, com ele, eu sempre falo, achou o verbo haver numa prova? Não procure o sujeito, porque quem procura acha, né? Você verifique se o verbo haver aí tem sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer. Como aqui é o mesmo que eu dizer assim, já faz alguns anos, porque eu estou indicando o tempo passado, então o verbo haver, como o verbo fazer, indicando o tempo passado, é verbo impessoal. Não existe sujeito nessa oração, então o verbo haver fica no singular, tá? Continuando, já havia alguns anos que a venda, agora eu vou eliminar o que está preposicionado, de livros físicos, ó, o de preposicionou livros físicos, então eu cortei, tá? Eu cortei. Aí você tem a venda vinha sendo prejudicada, aí pelo surgimento é preposicionado, dos livros eletrônicos é preposicionado. Eu vou ignorar, tá vendo? Porque, veja, dos livros eletrônicos eu ignorei, porque você tinha livros eletrônicos, tudo no masculino plural, quer dizer, a concordância existia, então eu posso eliminar, cortar, ou seja, não presto atenção a isso, e ainda elimino porque, apesar de tudo em concordância, ele vem preposicionado e o preposicionado não pode ser sujeito. Então, eu já atuo, não é, com os dois raciocínios, tanto de concordância verbal como de concordância nominal. Letra B. Atualmente, quase já não se encontram. Quando apareceu o oblíquo, faz a pergunta para o verbo. O que se encontra? Não é? O que o encontra? Quem lhe encontrou? Faça a pergunta. O que se encontra aqui? Mais filmes. Mais filmes. Deu certo. O que se encontram? Os filmes. Por que? Acompanhe minha caneta aí na tela. Porque os filmes são encontrados. Então, esse que aqui é um pronome apassivador. E se ele é apassivador, filmes é o sujeito, está no plural, o verbo vai para o plural. No formato DVD, está preposicionado, certo? Ou no formato músicas arquivadas, tudo em concordância em CD, a gente corta. Então, a gente achou a resposta, não é? Olha lá, porque nada nessa questão estava errado. Olha lá, já não se encontram mais filmes, então os filmes não são encontrados e as músicas arquivadas está em concordância. Fechamos a questão. Vamos ver o resto? Ó, muitos clássicos, tudo em concordância. Da literatura mundial, tudo em concordância aqui, preposicionado eu corto. E aí eu entendo que muitos clássicos estão sendo disponibilizados, porque o particípio sempre faz concordância com o tema que ele se refere. E os clássicos estão sendo disponibilizados também em formato de arquivo digital. Tudo preposicionado, eu nem dou bola, tá certo? Para a próxima, deixa eu sair daqui. Os livros eletrônicos, então, os livros
apresentam características muito diferentes? Não, características muito diferentes. E tem que ser das características encontradas nos livros impressos. Certo? Eu fui ver o das encontradas aí, porque tinha de estar em concordância com características. Ok? Na letra E, o que a gente tem? A gente tem assim, a opção de realizar pagamentos de compras em supermercados. Tudo preposicionado eu fui tirando. Usando apenas o celular, continua porque o verbo no gerúndio não muda nada. Então, a opção já é uma realidade. Olha lá quando a gente corta, que coisa linda que fica de a gente enxergar a frase. Não fica? Pode falar que fica porque fica. 7. Vamos ver. Conforme a tira, o garoto abdica de fazer a lição de matemática. Abdicar significa deixou de fazer. Com abdicar o trono também, que é largar o trono, né? Quando o rei abdica o trono. Olha lá, o garoto abdica de fazer a lição de matemática porque, segundo ele, a perspectiva dele... Então, a gente tem que procurar justificativa. Por que ele não fez a lição de matemática? Vamos ler. Não vou fazer a lição de matemática. É o Kevin. O Kevin não é fácil. Olha lá quantos problemas para se resolver num problema contra o outro combate mortal. Um deles precisa ser subtraído. Mas por quê? Como? O que vai sobrar dele? Bom, ele está lendo o problema de matemática desse jeito, né? Olha quantos problemas para resolver. Um número contra o outro no combate mortal. Um deles precisa ser subtraído, percebe? Bom, então ele está falando que existe uma guerra aqui, né? Aí continua. Se eu resolver isso aqui, eu vou acabar com o suspense, vou acabar com o conflito e transformar possibilidades intrigantes em fatos tediosos. Ele acabou de dar a justificativa dele. Olha lá, se eu resolvo isso aqui, que ele não vai resolver, mas se ele resolver esses problemas de matemática aqui, ele vai acabar com o suspense, ele vai acabar com o conflito. Ele vai transformar as possibilidades intrigantes em fatos tediosos. Não vale a pena, percebe? Para ele não vale a pena resolver os problemas de matemática por isso. Aí vem lá o coitadinho do Haroldo, né? Eu nunca tinha parado para pensar nas qualidades literárias da matemática. Eu prefiro continuar com o mistério. Então tá aí. Ele não vai fazer a lição porque ele prefere continuar com o mistério, porque ele vai acabar com toda a graça do problema matemático. Então a gente tem que achar uma resposta, não é, que confirme isso. Na letra A, solucionar os problemas matemáticos traz intensa satisfação? Não, olha a mãozinha dele aqui, ó. Olha a carinha dele. Se eu resolver isso aqui, ó, vai perder a graça. Não é, mas por quê? O que vai sobrar dele? Então, não tem satisfação. Isso é contraditório ao texto, certo? Na B, nem precisa ler o resto. As situações propostas nos problemas matemáticos acabam não lhe despertando interesse? Desperta sim. Por estarem muito distantes do fato real, da vida real? Não, ele é que transforma isso em vida real, não tem nada a ver. Isso aqui é extrapolação, certo? Isso aqui eu julgo contradição, porque está dito o seguinte, que essas situações acabam não despertando interesse, não acabam. Ele mostrou que acabam sim, tá aqui, ó. Se eu resolver esses problemas, eu acabo com as possibilidades. Não é isso? Então, tá aqui e aqui, na verdade, né? Vamos lá, na letra C. A resolução dos problemas matemáticos representaria o encerramento de uma situação cuja permanência ele considera interessante. Aí fechou, porque ele achou muito interessante. Olha, eu vou acabar com as possibilidades. Não pode, eu tenho que continuar aqui. Então, ele não vai resolver os problemas por causa da letra C, por causa disso aqui. Porque ele vai encerrar uma situação, né, de permanência muito interessante. Fechou? Então, letra D, a tentativa mal sucedida de estimular o interesse por meio de situações duvidosas torna os problemas matemáticos entediantes. Não, ele não falou que a matemática traz a situação duvidosa. Não, isso é extrapolação. Isso aqui nem foi citado no texto. A matemática, por ser muito rígida, deixa de ser interessante quando comparada aos conflitos e mistérios proporcionados pela literatura. Olha lá.
Ela deixou de ser interessante por isso? Não, ela passou a ser interessante por isso. Tanto que o Haroldo falou assim, gente, mas eu nunca tinha pensado nisso. Né? Ela passou a ser interessante por causa do que o Kevin fez. Né? Ele foi transformando isso numa coisa interessante. O Haroldo ficou até assim, nossa, que bacana, não é? Então isso aqui é contradição. Portanto, a letra C é a nossa resposta. Aqui a gente tem o exercício 8. A frase, se eu resolver isso aqui, expressa em relação ao restante do enunciado do terceiro quadrinho, tá aqui, ideia de quê? Veja aí, ideia de quê? Eu não vou fazer lição de matemática. Olha só quantos problemas para resolver um número contra o outro, não é? Num combate mortal, um deles precisa ser subtraído, mas por quê? Como ele, o que vai sobrar dele? Se eu resolvo isso aqui, não é? Se eu resolver, eu vou acabar com o suspense. Então, qual é o fato que permite ao Kevin acabar com o suspense? O fato que lhe permite acabar com o suspense é resolver isso. Ou seja, resolver os problemas de matemática. Não é? Então, que a gente tenha uma condição. Porque a condição sempre é um fato que permite o outro acontecer. Observe, quando eu digo, eu vou à festa. Aí eu digo, se você for comigo. Então, observe que você ir comigo é a condição que eu tenho para ir à festa. Tá? 9. É do mesmo texto, certo? É do mesmo texto. No contexto do terceiro quadrinho, os termos em destaque na frase vou acabar com o conflito e transformar possibilidades intrigantes em fatos tediosos. Tem sentido contrário aos expressos, correta e respectivamente em. Então, na primeira coluna tem que ser o termo de sentido contrário a intrigantes e o segundo tem que ser de sentido contrário, tediosos. Lembrando, então, que aqui ele poderia ter falado também antônimo, certo? Porque o antônimo é o oposto que foi dito. Olha, aquilo que é tedioso, vamos pensar no tedioso. Você encontrou duas palavrinhas assim na sua prova. Sempre vai pela palavra que é mais comum ou por aquela que você conhece. Sim, porque cada um de nós tem um conhecimento diferente, né, de vocabulário. Então, comece por aquela que você acha mais fácil. Nesse caso aí, eu acho que é mais fácil pensar no tedioso, porque vem de tédio. Ah, eu estou num tédio só, né? Falta de vontade de fazer qualquer coisa, cansado. Então, e ele quer que você dê o antônimo disso. Então, qual que é o contrário de uma coisa maçante, chata? Né? É uma coisa que faz você se mexer, que te movimenta, certo? Que te motiva. Então, você tem que buscar algo que seja assim, né? Aí na segunda coluna dessas palavrinhas. Veja, estimulante é o contrário do tédio. Sim. Favorável? Não. Uma coisa favorável, ou uma coisa é favorável, ou ela é desfavorável. Imperceptível? Não, eu percebo. É tedioso. Cativante? Pode ser. Auspicioso é o que promete uma coisa boa, é o que anuncia uma coisa boa. Não é necessariamente o oposto do tedioso, certo? Não é. Então, você tem essas duas aqui. Aí, você tem o conflito, cadê? E transformar, eu vou acabar com o conflito e transformar possibilidades intrigantes em fatos tediosos. Olha que interessante. Ele vai transformar as possibilidades que são intrigantes em coisas que são tediosas. Significa que eu vou pegar aquilo que está me estimulando e vou transformar numa coisa que não me estimula? O que eu quero dizer para você é que se você não sabia o que era intrigante, você pelo menos poderia perceber que no próprio texto você tem aqui, nessas palavrinhas, palavras antônimas, elas são opostas. Se tedioso é uma coisa chata, intrigante é uma coisa que mexe com a pessoa, certo? Que é positivo, não é que motiva. Então, agora eu tenho que achar o contrário. O que é o contrário de intrigante? É o tedioso. Então, acho um sinônimo de tedioso aqui. Maçante. Pode ser, porque aquilo que é um tédio é uma coisa que é maçante. Tá vendo? Ó, indecifrável não, porque eu decifro. Mensurável que você pode medir, não tem nada a ver. Desgastante.
é uma coisa que gasta, né? Aquilo que desgasta. Não necessariamente o que cansa, é o que gasta. E moroso é o que é lento. Então, a melhor alternativa de resposta é a letra A. Vou falar uma coisa para vocês. Mesmo estimulante e cativantes aí, eu quando resolvi, eu tirei o cativantes, tá? Eu deixei para você ver que às vezes a pessoa tem dúvida, ai, mas para mim cativantes vai ficar bom. Mas só que o cativante é o que te cativa, né? Não é aquilo como ele aí que vai perder a graça, porque o contrário de perder a graça é estimular e não ficar te cativando dentro desse texto, entendeu? Então, assim, ó, estimulantes e cativantes são oposições a tediosos? Ok, são. Só que dentro deste texto, o melhor é você entender como antônimo direto de tedioso aqui, a palavra estimulante, porque o Kevin não está cativado pelos números. Não, ele nem gosta de matemática. Ele não está lá, nossa, isso aqui me prende. Não, o que ele quer dizer é o seguinte, que as possibilidades são muito legais, né? São muito estimulantes, elas mexem comigo. E não porque elas vão me cativar ou deixar de cativar, certo? Então, no contexto, essa palavra não funcionou, tá? Agora, a gente tem outro texto. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos lá. Conforme o texto. Conforme o texto, né, Lu? Pois é. A gente vai ter que ler o texto para saber o que é conforme ele. Mas aqui é vocabulário, aqui é relação de sentido, aqui o que a gente tem é sentido figurado e aqui, por fim, é acento indicativo de crase. Então tá fácil. Vamos só ler, só que a gente vai ter que ler o texto para responder a questão de número 10. Então, vamos lá. Muitos daqui... sim, os benefícios da imigração para um país. Quer dizer que os imigrantes entrarem em um país têm um lado bom, têm os seus benefícios. Vamos ver para saber quais são eles. Vamos lá. Muitos daqueles que se opõem à imigração, aqueles que são contra a imigração, eles ignoram uma verdade inconveniente. Os imigrantes costumam ser melhores cidadãos. Então, aqueles falam assim, para que gente de fora aqui, né? Que nem sogra que fala assim, os de fora só atrapalham. Pois é. Mas essas pessoas não estão levando em consideração que os imigrantes costumam ser os melhores cidadãos. A sogra às vezes não vê que o genro ou a nora são melhores que o filho, por exemplo, né? Então, a gente está vendo que a pessoa está sendo favorável realmente à imigração. E, historicamente, imigrantes mexicanos e seus filhos resgataram cidades menores com população em declínio nos Estados Unidos, informou Alfredo Kochar ao The New York Times. Cerca de metade das 6.000 pessoas de Kennedy Square, perto da Filadélfia, por exemplo, são de ascendência hispânica e é provável que a cidade teria se extinguido sem elas. Então, um benefício. Olha lá. A cidade teria acabado se não fossem os imigrantes, né? E olha que interessante que no começo ele fala aqui, ó, que historicamente imigrantes mexicanos e seus filhos, né? Eles resgataram essas cidades menores de população, com população em declínio nos Estados Unidos. Olha que interessante, né? Os mexicanos, e hoje não querem deixar ninguém entrar lá. Tá, falou. Vamos lá. Kennedy Square alega ser a capital mundial dos cogumelos. O centro de indústria de 2,7 bilhões de dólares no sudeste da Pensilvânia, que emprega 10 milhões de trabalhadores. Então, está falando de uma empresa super importante. Mas nos últimos 10 anos, os números de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos diminuiu. Em mais de 1 milhão. E alguns foram deportados e outros foram embora espontaneamente por receio das autoridades. Gente, como diz o outro, deu ruim, né? Os imigrantes começaram a ir embora. E aí, você tem essa informação aqui. Os mexicanos estão indo embora e isso é má notícia para todos. Então, a gente tem a confirmação de que o autor realmente é muito favorável à imigração, especialmente dos mexicanos aí nos Estados Unidos. Disse Chris Alonso, presidente da Pietro Industries, não é isso? Uma das maiores empresas de cogumelos. Toda essa negatividade e estimulou ao medo, geraram um sentimento de anti-imigração que está prejudicando essa cidadezinha lá. As pessoas começaram a ficar contra os imigrantes por causa da negatividade. Temos escassez de mão de obra, o que ameaça a vibração da nossa comunidade.
Pois é. Então, observe o seguinte, que as pessoas, vamos pensar na palavra de vibração aqui, porque o texto fala do sociopolítico, daí ele fala que ameaça a vibração da nossa comunidade, em que sentido? Que as pessoas, elas estão sendo auspiciosas aqui, né? Estão vendo coisas boas vindas pela frente, não é? Vindo aí pela frente, mas os mexicanos estão indo embora, então esse padrão vibratório de positividade, quando você fala então de padrão vibratório, significa de as pessoas estarem estimuladas com o progresso, porque as cidades estavam em declínio, aí vieram os mexicanos e melhoraram isso. Então, isso estimula, é nesse sentido aí. Então, a gente tem escassez de mão de obra, o que ameaça a vibração de nossa comunidade. Os recém-chegados também ajudaram a pôr um novo ânimo à vida cultural da religião. Então, olha lá que os mexicanos ajudaram, inclusive, nisso. Olha também. E o legal é que aquela ideia nossa da vibração veio para ânimo aqui. Não veio? Olha lá. Ajudar a dar novo ânimo à vida cultural da região. Vendo a cultura de um modo bem interessante. Depois, os mexicanos tiveram um impacto positivo na comunidade ao trazer mais cor, porque o mexicano é mais escurinho, e sabor para uma vida sem graça. Explicou Loreta Pena, coordenadora de programas da escola Kent High. Bom, então, o que o texto fala pra gente é que os mexicanos estão fazendo muita falta, que eles estão indo embora e os americanos estão sentindo isso, né? Sentindo negativamente. Conforme o texto, então, vamos lá, letra A. A chegada de imigrantes aos Estados Unidos gera tensão entre os moradores locais que passam a ter seus empregos ameaçados? Não, isso não aconteceu aqui, não. Gera tensão entre os moradores locais que pensaram em ter seus empregos ameaçados? Não, não aconteceu isso. Vê se aconteceu isso. Não. Tanto é que ele fala que aqueles que se opõem, eles ignoram a verdade, que os imigrantes costumam ser os melhores cidadãos e que eles resgataram cidades, não é, menores com população em declínio. Então, e eu falo que o texto não aborda isso, que eles se sentiram ameaçados pela questão do emprego. Não. Tanto é que ele diz que a mão de obra, deixa-me achar aqui. Cadê a mão de obra em escassez? Eu perdi a palavrinha escassez. Alguém tá achando? Ai, Deus, vamos lá. Ai, gente, eu não acho a palavra escassez, mas ele fala aqui, né? Da escassez. Aqui, achei. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Escassez de mão de obra, o que ameaça a vibração da nossa cultura, da nossa comunidade. Então, em verdade, a comunidade estava prosperando e a partir do momento que os mexicanos começaram a ir embora, aí o que aconteceu? Não existe mão de obra suficiente, certo? E isso ameaça o ânimo, o estímulo para continuar crescendo desses lugares, certo? Então, não houve isso, ameaça ao emprego, porque não tem. Não tem empregado suficiente, pessoas para trabalhar. B, tem aumentado o número de imigrantes mexicanos? Isso aqui já é contraditório ao texto, porque não tem aumentado, eles estão indo embora. C, é consensual entre os norte-americanos o reconhecimento da importância dos imigrantes? Não é consensual. Você vai falar assim para mim, Lu, isso não foi falado no texto? Foi. Quando ele falou isso aqui, ó. Muitos daqueles que se opõem à imigração. Então, você tem os que se opõem à imigração, logo você tem aqueles que são favoráveis à imigração, certo? Fica subentendido e você tem que achar. Então, não é consensual o reconhecimento dessa importância. Alguns acham super importante, outros acham que eles têm que ir embora. Porque eles não sabem que os mexicanos é que trouxeram vida para o lugar. Não reconhecem, né? D, a queda do número de imigrantes, aconteceu, de mexicanos nos Estados Unidos, ok, já permite apontar reflexos negativos no país, perfeito. Porque aspectos negativos, por causa da escassez, por causa da ameaça da vibração, as pessoas estão desestimuladas. Então, a letra D é a nossa resposta. O que está errado na E? O grande número de imigrantes em algumas cidades dos Estados Unidos tem levado os moradores nativos dessas regiões a abandoná-las? Isso aqui foi extrapolação, porque não foi dito isso no texto. E sequer, não é, alguma informação chegou perto disso, tá? Então, extrapolou mesmo. Aqui, nós temos que considerar essas duas frases. Muitos daqueles que se opõem à imigração
Ignora uma verdade inconveniente, uma verdade que não convém. É provável que a cidade teria se extinguido sem elas, ou seja, essas cidades elas teriam acabado. A cidade teria acabado. É essa a significação delas. Aí você tem. As expressões em destaque nas frases encontram sinônimos adequados ao contexto. Então, de mesmo valor. É fácil. É fácil, ó. Vamos pensar nessa aqui que é assim, se extinguido, que eu acho mais fácil de você achar o sinônimo. Se essas cidades teriam se extinguido, então elas teriam acabado, não é isso? Então, vamos pensar comigo. Elas teriam, então, desaparecido? Sim. Se extinguiu, acabou. Acabou. Arruinado não é o sentido aí, não. É o sentido de acabar mesmo. Esmorecido é triste, não é o sentido de extinguido. Se consumado, não, ela não vai se consumir. Né? E exaurido, e se exaurido, é se cansado também. Não tem a ver, a gente achou a resposta. Olha lá. Uma verdade inconveniente, uma verdade inoportuna, que não convém, que apareceu sem a oportunidade de vir, veio de xereta, que é o caso do Covid. Ai, não aguento, gente, porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é difícil? É difícil. Aguentar esse Covid não tá fácil. Eu acho que ele não tá fácil, né? Especialmente porque a gente fica muito preso dentro de casa e quem precisa trabalhar tem de sair e sai com medo. É um inferno. É um inferno. Está ruim para quem sai de trabalhar e é ruim para quem trabalha em casa. Né? É ruim. E para aquele que nunca trabalhou deve estar pior ainda. Verdade. A cabeça desocupada, gente. Cabeça desocupada é a casa do diabo. Então vamos estudar que a gente ganha muito mais. Vamos lá. O termo em destaque na frase: alguns foram deportados e outros foram embora espontaneamente. Por receio das autoridades, é o mesmo que dizer por causa. Tá vendo? Alguns foram deportados e outros foram embora espontaneamente porque eles tinham medo das autoridades, por causa desse receio das autoridades. Então, o que a gente tem aqui como resposta é a letra A. O por é a preposição, né? Então, você sempre se lembre dele porque ele faz parte do porquê, tá vendo? Fica a dica. Quer dizer que toda vez que você usar o por, ele vai ser de causa? Não, você vai ter que colocar por causa do receio, que nem eu fiz agora, ó. Alguns foram deportados e outros foram embora espontaneamente por causa dos receios, aliás, do receio que eles tinham em relação às autoridades. Percebe? Eu imaginei o por causa aí. E eu estou mostrando para você que a preposição por pode revelar causa, especialmente por causa disso aqui, porque ela faz parte do porquê. E o porquê, ele é, não é? Para explicar, para dar causa, certo? 13. Palavrinha de sentido figurado. Essa aqui você tem de considerar correta, tá? Eu acho que, assim, o que é provável que você possa ficar entre verdade e inconveniente, você fala assim, a verdade que é inconveniente, né? Não dá ideia de que é inconveniente, é figurado aí? Quem sabe? Aí você fica para pensar. Foram deportados, não tem nada de figurado, que foi mandado embora. Está prejudicando, não tem nada de figurado, porque estava fazendo coisa que estava sendo prejudicial, estava sendo ruim, negativo. Melhores cidadãos, os imigrantes são cidadãos. Não tem nada de figurado nisso. Mas você tem a vibração da nossa comunidade. Eu sugiro que você pense o seguinte, não é a primeira questão de VUNESP que eu pego essa possibilidade de você ficar em dúvida entre duas aí. Agora, vamos pensar comigo. Se aqueles que se opõem à imigração ignoram uma verdade inconveniente, significa que eles ignoram uma verdade, não é, que não convém, certo? Mas que deveria convir no caso do texto, mas é aquela que não convém. Quando você põe uma verdade que não convém, perde a figuração, você percebeu? Agora, falar que ameaça a vibração, o astral da nossa comunidade, aí sim, porque a gente não está falando, por exemplo, do viaduto que está em vibração, certo? Porque a comunidade não está assim vibrando. Ai, tem mexicano, não tem mexicano, entendeu? Pronto, aí você acha o ponto da figuração, certo? Fica a dica para você pensar assim. 14 é sinal indicativo de crase. Esse aqui é fácil, não é? Ó, eu vou falar por quê. Todas as frases aqui têm a imigração, com acento grave. Imigração é substantivo
feminino. Portanto, o artigo para indicá-lo ficaria completamente correto. O artigo, e note, feminino e singular. Portanto, se eu puser um A antes de imigração, vai dar concordância, a imigração, a migração. Não há por que não colocar um artigo aí. Então, o que a gente tem que avaliar para haver o acento indicativo de crase? É se você tem verbos aqui que exigem a preposição. Ele é uma questão de regência. Então, você vai fazer assim, ó, quem refuta... Veja, você tem que imaginar... Deixa eu me fazer uma coisa. Você tem que imaginar todos esses As aqui como artigos. Porque o artigo você já confirmou. A imigração. O artigo já tem. Então, agora você vai verificar se vai gerar crase, porque você vai ver se o verbo exige a preposição. Então, quem refuta, refuta algo. Não vai preposição, logo esse A é só artigo. Quem desaprova, desaprova algo. Não exige preposição, esse A é só artigo. Quem repudia, repudia algo. É um verbo transitivo direto, não exige a preposição a, esse A que você vê na frase é só artigo. Quem condena, condena algo. É um verbo transitivo direto, exige preposição? Não, então esse A que você está vendo é só artigo. Agora, quem resiste, resiste a alguma coisa. Somando os dois, vai dar o acento indicativo de crase. Então, essa daí é a frase que tem acento indicativo de crase de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Certo? Muito bem. E, por fim, a gente tem a questão de número 15, que diz aí, assinale a alternativa em que na reescrita da frase. Mas, nos últimos anos, o número de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos diminuiu. Ou seja, foi aumentando e agora diminuiu. Foi aumentando e diminuiu. É porque esse mas é de oposição mesmo. E por que eu falei de oposição mesmo? Porque, às vezes, o mas tem o valor do e, da ideia de soma, quando ele é mas também, por exemplo. Às vezes, o mas é usado de uma forma inconveniente por autores de texto que o substituem pelo porquê, aliás, que substituem o mas pelo porquê. Aí você fala assim, Lu, mas o mas não pode ter sentido do porquê. Pois é, não tem, não está escrito em gramática nenhuma, mas tem gente que no lugar de falar porquê, diz mas. Fazer o quê, né? A Hortência, aquela jogadora de basquete bem famosa, certa vez numa entrevista, não é? O time de basquete do qual ela fazia parte, claro, do Brasil, mas daquele ano, ganhou uma partida e foi muito bacana. E aí foram fazer a entrevista. E aí, Hortência, o time ganhou. É, mas jogou muito bem. Oi. Ou seja, o time ganhou porque jogou muito bem. Então, as pessoas têm uma tendência muito forte de fazer isso, vai para os textos e, às vezes, o examinador faz a pergunta, fique de olho. Aqui, não. Aqui o número de mexicanos foi crescendo e depois começou a diminuir. E aí ficou a ideia de oposição. E a única que trabalha com ideia de oposição aqui é o contudo, que é uma conexão que cai bastante em prova, porque todo mundo esquece o contudo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, são todas de oposição e são adversativas, não é? Que manterão o verbo no modo indicativo, como aconteceu aqui. Certo? É bom a gente lembrar, porque se vem o embora, o conquanto, mesmo que ainda aqui que são concessivos, vão pedir o verbo no modo subjuntivo, certo? Então, tá bom. O portanto é de conclusão, o apesar disso é de concessão, o por isso é de conclusão e o assim, não é? Pode ser de modo. Assim, o número de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos, né? Olha lá. Então, você tem aí o modo. Tá certo? Portanto, a gente... Assim, o assim, só para você lembrar, ele pode ser de conclusão, tá? Assim, ó, modo. Mas quando ele vem assim... Tanto assim, né, gente? Ó, assim... Tá vendo? Então, por exemplo, os imigrantes vieram ressuscitar cidades dos Estados Unidos. Assim, a imigração foi extremamente positiva para o país. Isso é uma conclusão. Ter sido positiva é uma ideia que eu concluo do fato de os imigrantes terem despertado, feito renascer, né? Eles fizeram renascer muitas cidades pequenas dos Estados Unidos. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da resolução, espero que vocês tenham aproveitado, não é? E aí as dicasinhas que apareceram devem ter ajudado, espero eu, e nunca se esqueçam de ler antes, vocês têm de ler antes a questão. Tá certo? Um abraço e até a próxima.